Abrir sua Bíblia, por favor, na carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, por favor. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Depois de Tito, antes de Tiago. A carta aos Hebreus, capítulo 12, é subdividida em duas porções específicas, mas obviamente que elas são uma mesma porção, mas elas se subdividem na forma de se expressar. Nós leremos a segunda porção, do versículo 14 ao versículo 29. Então, se você abriu na carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 14, diz assim a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tende cuidado de que ninguém vos prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela se contamine. Ninguém seja imoral ou profano como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Não tendes chegado ao monte palpável e ardente, à escuridão, às trevas e à tempestade, ao sonido da trombeta e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, rogaram que não se lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar no monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou aterrado e trêmulo. Tendes, porém, chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Tendes chegado a Deus, o juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoados, a Deus, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia. Quanto menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, a declaração ainda uma vez mostra a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas, para que as inabaláveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, agradecidos estamos essa tarde por estarmos reunidos em torno do Senhor, por estarmos aqui prontos a servirmos ao Senhor com oração, com as nossas súplicas também e com a adoração. Pedimos ao Senhor a tua misericórdia, que o Senhor fale conosco essa tarde. Tem misericórdia de nós. Traga, Pai, direção a partir da exposição da tua santa e maravilhosa palavra. Em tuas mãos estamos, os nossos corações estão abertos, os nossos ouvidos atentos ao que a tua palavra tem a nos ensinar, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Irmãos queridos, o texto em questão é maravilhoso. A carta aos Hebreus não tem um autor definido, não se pode dizer quem escreveu a carta aos Hebreus. Também não existe uma data específica, algo que possa ser dito assim: foi escrito em tal ano, e etc e tal. Não tem como isso acontecer. A carta aos Hebreus é de um autor desconhecido, e foi escrita certamente entre o ano 54 e 68, que foi no Império de Nero. É possível que tenha sido escrita depois do ano 64, por quê? No ano 64 da era cristã, foi quando Nero colocou fogo em Roma, e uma grande perseguição começou a acontecer a partir de então, comandada por Nero. Dos 14 bairros, dos 12 bairros na verdade, de Roma, dos 14, apenas 4 não foram incendiados, justamente os 4 bairros cristãos.
sendo obviamente uma oportunidade para que Nero os especificasse como bode expiatório. E Nero colocou a culpa do incêndio que destruiu Roma nos cristãos. Eles foram perseguidos e mortos. Irmãos, a história diz que faltou madeira para fazer cruz. O Nero, ele empalava os nossos irmãos e colocava eles nas vielas de Roma, untava com uma espécie de betume que parece um piche e colocava fogo para iluminar as ruas de Roma. Nero foi considerado o anticristo do mundo antigo, e hoje nós estamos aqui vendo uma carta que foi escrita especificamente a um povo que estava retrocedendo na sua fé. Os hebreus nessa ocasião estavam deixando o cristianismo e voltando às práticas ortodoxas do judaísmo, dado a intensa perseguição que estava vindo sobre eles. Eles estavam desistindo. O escritor dessa carta então se prontifica a escrever demonstrando a necessidade de permanecerem firmes na fé. Por isso, você vai perceber que toda a carta é como uma síntese do Antigo Testamento. É quase que um resumo que apresenta como funcionavam os sacrifícios, apresenta como era a vida relacionada à adoração de anjos também. Por isso que em toda a carta demonstra que o nosso Senhor Jesus é maior do que os anjos, é maior e não há sacrifício de animal que seja suficientemente poderoso para limpar do pecado, mas somente o sangue de Jesus. Por isso essa carta, ela tem essa conotação, essa profundidade, e ela especifica que Jesus é sobre tudo e todos. Ele coloca Jesus como sendo o suprassumo, a revelação de Deus que a igreja precisa. Por isso ele diz assim, que não é necessário mais, não é possível que os animais limpem os pecados, mas apenas o sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz, o sacrifício definitivo de Jesus Cristo é que poderia fazer isso. Ensinando isso aos irmãos, ele está demonstrando que tudo aquilo que aconteceu no passado, como diz o escritor da carta aos Hebreus, é uma sombra do que haveria de acontecer, ou seja, a vinda de Cristo Jesus em carne. No capítulo 10 aqui da carta escrita aos Hebreus, no finalzinho, ele fala sobre a apostasia. Ele encerra o capítulo 10 falando sobre a apostasia. Apostasia é o abandono da fé. Então apostasia não é deixar de ir na igreja. Apostasia não é deixar de estar em comunhão com os irmãos em alguns eventos e etc e tal. Apostasia é deixar de ter Cristo como primazia de nossas vidas, é abandonar a nossa fé incondicional em Cristo Jesus, é colocarmos Cristo na lateral e colocarmos outras coisas na frente. Todo o capítulo 10, e no final na verdade, depois que o capítulo fala sobre perseverar na fé, ele faz uma exposição sobre a apostasia, mas ele começa o capítulo 11 de uma forma muito enfática. O capítulo 11 é conhecido por nós cristãos como a galeria dos heróis da fé. É feita uma exposição extremamente linda e profunda sobre os nomes antigos na Bíblia que demonstraram fé. Por exemplo, mães que esconderam seus filhos, como foi o caso de Joquebede escondendo Moisés, mulheres que entregaram os seus maridos para a morte. Nós vemos relatos não só do mundo antigo, mas também contemporâneo a esses irmãos aqui. Pessoas que estavam sendo perseguidas, mas que não negavam sua fé, como está acontecendo agora no Afeganistão. Então fala desde Abel, até os dias do escritor, até os dias de Nero, é feita uma exposição dos heróis que prosseguiram, perseverando em Cristo Jesus, perseverando em Deus, crendo numa promessa maior. E é isso que o escritor fala. Ele fala assim, o escritor ele tem uma linguagem parecida com a do apóstolo Paulo. Por isso que alguns teólogos acreditam que Paulo é o autor da carta aos Hebreus, mas não se pode provar. Tanto Paulo quanto Apolo tinham uma linguagem parecida, historicamente falando e até teologicamente falando. Porém, é feita uma exposição desses heróis e nos é apresentado quem é o Deus da vida dessas pessoas, a ponto deles não negarem a sua própria fé. Isso é uma coisa muito profunda e necessária. Ele faz uma analogia parecida com a de Paulo, na primeira que ele escreve a Timóteo, quando ele fala sobre a corrida. Eles tinham a mania ou o costume de fazer analogia com circunstâncias da época para facilitar a compreensão do povo. Então por isso ele fala sobre correr a carreira. Ele está fazendo alusão a um atleta que corre ali dentro do Coliseu, ou que luta que faz uma corrida de biga, ou que luta num momento ali contra os gladiadores, que se degladiavam ali dentro.
Ele demonstra isso dizendo que nós estamos em uma corrida. E quando ele fala sobre os antigos, ele fala assim: eles correram, mas não alcançaram a recompensa, porque estavam esperando por nós também, nossa parte. Então ele faz alusão a uma corrida de bastão, como se os antigos tivessem vindo, passado o bastão para nós, e agora nós é quem vamos militar, nós é quem vamos correr essa corrida da fé. E ele começa o capítulo 12 falando sobre isso. Portanto, deixando pois todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia, sigamos olhando para o alvo, sigamos olhando para Jesus. É o que ele vai dizer em toda a extensão do texto. Ele vai falando sobre a necessidade de termos os nossos olhos fitos no nosso Senhor e Salvador, na nossa peregrinação, na nossa corrida. E aí a gente começa a pensar se estamos com os olhos fitos no Senhor. Ele fala sobre a necessidade de resistirmos até o sangue, como alguns dos nossos irmãos estavam indo até a morte, sem negar a Cristo Jesus. E aqui, quando chega no texto em questão, no texto áureo dessa tarde, já início de noite, ele diz assim, antes de entrar no versículo 14, que é o que lemos, acompanhe comigo o versículo 12 e 13, preste atenção, olha o que ele diz: portanto, fortalecei as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. Fazei veredas direitas. Por isso que no versículo 14, ele começa a falar, o que seria fazer veredas direitas? Seguir a paz com todos. O autor diz, e ele fala, sobre a necessidade de termos paz uns com os outros. Irmãos, não foi uma e nem foram 2 ou 3 vezes que eu tive a oportunidade de fazer trabalhos em hospitais. Foram centenas de vezes, como até hoje eu ainda visito irmãos e parentes de irmãos em hospitais. Por muitas vezes eu ouvi irmãos dizerem assim, busca fulano de tal, pastor, para que eu conserte, porque eu sei que eu não saio desse hospital com vida. Pastor, fala para ciclano que eu amo, que tudo que aconteceu não passou de infantilidade da minha parte. Eu ouvi isso muitas vezes, porque às vezes cultivamos uma vida de muita infantilidade, a ponto de produzirmos muitos desafetos, muitos desamores, principalmente congregacionalmente falando, quando estamos em congregação. E aqui o autor está nos ensinando o seguinte, nós temos que seguir a paz com todos. Nós temos que andar em uma vida plena de retidão. Nós temos que não podemos deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Nós temos que buscar consertar com os nossos irmãos. Mas seguir a paz é uma das 2 diretrizes que nos é dada aqui pelo autor, porque a segunda é assim, e a santificação. Irmãos, a santificação é suprassumo das nossas vidas hoje, é o 4º processo da ordem da salvação, é o único processo em que nós colaboramos com Deus no aspecto de nos desviarmos do mal, lermos a palavra, buscarmos ter vida com Deus. Aí nós estamos buscando esse processo, mas ler a palavra e etc e tal, não nos torna santos. O que nos torna santo é a vida de Deus em nós. As práticas que temos como meio de graça, o nosso devocional, leitura da Bíblia, orar no monte, as pessoas que gostam de jejuar, que jejuam, e entre outras coisas mais, são meios que nos aproximam do conhecimento de Deus, mas a santidade é a partir da habitação de Deus em nós. Porque nós não podemos ter ali um processo contínuo para que nos tornemos santos sem que Deus habite em nós. Não existe esse nirvana, essa busca por esse nirvana, por esse ápice da espiritualidade. Isso não é real. A realidade é a habitação, é o conhecimento de quem é Deus. E aí nós passamos a ter a vida de Deus em nós, e é a vida de Deus em nós que nos torna santos de verdade e compreendidos sobre a graça, o amor, a bondade, a benevolência, a onisciência e todas as outras os outros grandiosos atributos de Deus. Nós devemos buscar ter essa vida. Mas a paz com o próximo, ela pode ser condicionada. Condicionada ao seguinte: quando a pessoa me faz pecar contra Deus, então não haverá mais paz entre nós, porque a santificação vem antes da paz. A paz de Deus, irmãos, aquela paz que a gente fala com o irmão, a paz do Senhor, irmão, não é a paz na sua casa, não é a paz que o mundo conhece,
É a paz que excede todo o entendimento, é a paz de Deus para com o homem. Antes do sacrifício de Cristo, havia no olhar de Deus ira com relação aos homens sobre a face da terra. Após o sacrifício de Cristo, o cálice que Cristo bebeu, o conteúdo do cálice que Cristo bebeu quando estava no Getsêmani, depois no madeiro, tem total relação, é totalmente relacionado à ira de Deus. Foi o que Ele experimentou em nosso lugar, não pecando, mas fazendo-se pecado por nós. Portanto, o que eu estou querendo dizer com isso? Nós não podemos negociar a nossa vida com Deus. Pastor, eu vou na casa do meu irmão e da minha família e vai ter uma festa lá e tem que ir mesmo. Pastor, mas vai ter bebida. Problema, você tem que ir mesmo, é sua família, você precisa ir. Você só não pode se tornar como um deles. Você só não pode entrar na mesma esbórnia que eles estão vivendo. O problema é, pastor, mas se eu não tomar uma aqui, eles vão ficar chateados. Que fiquem chateados, o nosso negócio é com Deus. Pastor, se eu não tiver intimidade com meu namorado ou com minha namorada, vai acabar terminando comigo, vai ficar chateado. Já deveria ter terminado, irmão, porque se alguém te cobra isso, é porque não é uma pessoa de Deus para a sua vida. Por isso não há como negociar a santificação e a paz, nós nos esforçamos para ter, desde que não manchemos a glória de Deus, desde que nós não venhamos a ferir aquilo que Deus é para nós, em nós e através de nós. Por isso segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Essa fala ninguém verá ao Senhor não está relacionada à vida com Deus agora, mas ela fala sobre o dia da vinda de Cristo. Está falando sobre ver o nosso Cristo entre as nuvens, mas ela tem duplo entendimento. E você pode pensar também que ninguém verá o Senhor, porque se a igreja não viver em santidade, o mundo não conhecerá o Senhor. A igreja de Cristo é por onde Cristo se manifesta nesse mundo de forma clara e até verbal. É claro que a sua glória pode ser manifesta em tudo que Ele criou, mas é a igreja incumbida, dispenseira do evangelho genuíno, a fim de pregar e anunciar as grandezas de Deus sobre a face da terra. Nós temos essa responsabilidade, por isso a vida em santidade não pode ser resumida no meu prazer. A vida em santidade não tem a ver com eu ficar mais poderoso. A vida em santidade está relacionada com a manifestação da glória de Deus nesse mundo. A santidade da igreja é a manifestação de Deus sobre a face da terra. Por isso a necessidade da santificação, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo, olha as nossas preocupações. Tente comparar as suas preocupações com a dos nossos irmãos que estão agora no Afeganistão, ou que habitam o Egito, por exemplo. Talvez você já ouviu falar na cidade do lixão, na cidade do lixo que tem no Egito. No Egito tem uma cidade do lixo, é um local onde é colocado a maior parte do rejeito das províncias mais próximas. Essa cidade do lixo ali, quem mora lá são os cristãos. No Egito, quando se torna cristão, quando você confessa Jesus, na sua identidade vem escrito cristão. Se um médico não atender você no hospital, ele não tem obrigação nenhuma de atender, porque você é cristão. Os seus filhos não têm direito à escola pública, e nem você tem direito a nada que seja pública, a menos que eles queiram te dar. Se não quiser, ninguém paga nada por isso, porque são cristãos. Então eles migram para a cidade do lixo. Eles abrem mão de uma vida consideravelmente confortável para poder viver esse tipo de vida lá, para sobreviverem. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que às vezes nós teremos que abrir mão de muitas coisas para nos tornarmos santos em Cristo Jesus. Nós estamos nesse processo de santificação. Não adianta ser frequentador da igreja, não adianta ser alguém que ajude a igreja financeiramente, etc. e tal. É necessário ter uma vida reta diante do Senhor. É necessário buscar a face de Deus antes de suas próprias mãos. E é isso que o autor está dizendo: fazer caminhos retos. Trilhar estradas retas em Cristo está relacionada à comunhão congregacional e à santificação dessa mesma igreja que vive em comunhão. E ele continua dizendo assim: além disso, tenham o cuidado de que ninguém vos prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Essa expressão raiz de amargura é utilizada só mais uma vez em toda a Bíblia, só em Deuteronômio capítulo 29, no verso 18. Você pode ler comigo, por gentileza? Nós vamos ler a partir do 17. Deuteronômio 29,
versos 17 e 18. Preste atenção no que o autor está querendo dizer para a gente lá, está relacionado a isso que está aqui. Olha, Deuteronômio 29, 29 e 17. Diz assim: vós vistes entre elas as suas abominações e os seus ídolos de madeira e de pedra e de prata e de ouro. Está falando das nações por onde eles passaram depois que saíram do Egito. Que entre vós não exista homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, o nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações. Que entre vós não exista raiz que produza frutos venenosos e amargos. Amargura não está ligado à tristeza. Amargura está ligado ao desprezo pela vida. Está ligado, talvez você seja uma pessoa amargurada, ou uma pessoa que conheça alguém que seja uma pessoa amargurada. Uma pessoa amargurada, ela consegue contaminar as pessoas que estão próximas. Por isso ele fala sobre a paz com todos, e a necessidade de andar em retidão ao Senhor, para que não seja produzido nenhum tipo de raiz. Por que raiz? E contaminar os outros. O fruto, de qualquer lugar que você vê a plantação, a terra primeiro é tratada, porque é da terra que vão sair os nutrientes, que vão gerar os frutos, sejam eles bons ou ruins. Se a terra for bem tratada, tiver os nutrientes necessários, os frutos serão doces e próprios para o consumo. Do contrário, se a terra for ruim, a raiz se tornará amarga, mandando para o caule, depois para as folhas e depois para os frutos, a amargura que ela recebeu do tratamento da terra. E aí todos os que comerem daquele fruto sentirão a amargura ou o amargo daquela árvore e daquele fruto. O que ele está dizendo é o seguinte: corta essa raiz de amargura logo, antes que você produza frutos que contaminem pessoas que estão perto de você. Pastor, como que eu vou cortar essa raiz de amargura dentro de mim? É Jesus quem faz esse trabalho. O evangelho que João escreveu no capítulo 15, ele fala assim: eu sou agricultor, sou eu quem vai podar as pessoas, sou eu quem vai podar os ramos para que possam crescer e dar frutos e o fruto permanecer. É Ele quem vai podar, é Ele quem vai tirar de nós, mas nós precisamos permitir isso. Por quê? A amargura também, assim como a opressão e a tristeza profunda, nós nos acostumamos com essas coisas, irmãos. Pessoas amarguradas se acostumam a viver de forma amarga. Pessoas tristes se habituam a viver também na tristeza, porque quando todos sabem que eu sou triste, eles não vão me cobrar coisas que eu sei que são minhas responsabilidades. Então eu me deixo levar por essas circunstâncias. Mas preste atenção que o autor está nos ensinando que na peregrinação com Cristo Jesus, nós não podemos gerar nenhum tipo de raiz de amargura, que tem que ser cortado. Nós temos que viver essa vida conforme a santa vontade do Senhor, buscando a plenitude da graça e do amor de Deus, vivendo uma vida alegre. O cristianismo, irmãos, nós devemos viver a alegria da salvação. A igreja hoje não parece viver uma vida feliz, uma vida alegre, porque as circunstâncias à nossa volta, elas não são favoráveis, mas a alegria nos direcionada pela palavra, não é uma alegria que está ligada ao que está à nossa volta, mas ao que está dentro de nós. A alegria que nos é apresentada pelo apóstolo Paulo, na carta que ele escreve à igreja em Filipos, ele diz assim: olha, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos. Não é um conselho do apóstolo, não é uma sugestão do apóstolo, é uma ordem. Esse texto está no imperativo. Ele está dizendo o seguinte: você tem que se alegrar no Senhor, independente do que está à sua volta, porque a sua alegria não pode ser condicionada ao que está perto de você, mas ao que Cristo fez na cruz do Calvário. O cristianismo vai além daquilo que se vê e que se toca, e ele vai começar a discorrer isso agora no texto. Preste atenção, no verso 16 do capítulo 12 da carta aos Hebreus: ninguém seja imoral ou profano como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Nós conhecemos a história do Esaú. O Esaú chegou de uma caçada extremamente cansado, e ele chegou na casa de Jacó primeiro, e ele viu Jacó fazendo ali uma sopa de lentilhas, e ele disse assim: me dá dessa sopa aí. E o Jacó falou: na minha sopinha, mas a minha sopinha está muito boa. E o Esaú falou assim:
de que me serviria uma sopa se eu estiver morto? Eu troco com você, pode me dar sopa. Irmãos, o Esaú usou de uma linguagem que é chamada de hipérbole. Ele trouxe um exagero de expressão. Quando ele disse assim, eu vou morrer se eu não comer, era mentira. Ele estava exagerando. Por que a situação de Esaú é tão séria? E ele não está relatado ou relacionado na galeria dos heróis da fé. Porque Esaú era para fazer parte do patriarcado. Quando é citado o nome, por exemplo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, era para ser o Deus de Abraão, Isaque e Esaú. Toda a economia que Deus tem, e toda a provisão que Deus tem acerca da vinda de Cristo, está pautada na promessa abraâmica. No povo separado a partir de Abraão, e a partir de Abraão toda a genealogia, toda a linhagem deveria ser uma linhagem preparada para a vinda do Messias. Quando Esaú disse assim, eu não quero ser primogênito, me dá a sopa ao invés da primogenitura, ele está dizendo o seguinte, eu não farei parte da profecia acerca do Salvador do mundo. Ele abriu mão disso. Aqui o Esaú está trocando a eternidade, o olhar no eterno, pelas coisas desse mundo, aquilo que é transitório e passageiro. A partir do verso seguinte, vai nos apresentar o que é passageiro e o que é eterno, e onde devem estar os nossos olhares. Como Esaú, nós temos trocado a eternidade, nós temos trocado o nosso olhar no Senhor, nós temos trocado a missão que Ele nos deu, para fazermos aquilo que está nesse mundo só, aquilo que é transitório, que é efêmero, que é passageiro. Estamos trocando o nosso chamado, a nossa vida com Deus, por um prato de sopa de lentilhas. Essa analogia, ela pode ser feita com qualquer um de nós, que estejamos trocando a nossa vida com Deus por um relacionamento, por um trabalho, seja pelo que for, pelo curso de universidade, até pela própria família. Deus é o centro, irmãos. Nós temos que amar as nossas famílias, temos que amar a nossa igreja, temos que amar os nossos irmãos, mas nenhum deles pode ter um altar em nossos corações. Deus é o centro, Ele é o nosso tudo. Esaú, quando aceitou o prato de lentilhas, ele disse assim, eu prefiro as coisas desse mundo do que a missão otorgada pelo Senhor, porque o direito de primogenitura dava direito a 2 porções, a 2 vezes mais o que o segundo filho ganhasse na herança do pai. Ele abriu mão não só dessas questões, mas ele abriu mão de fazer parte desse patriarcado, ligado diretamente à genealogia de Cristo Jesus. Nós, como temos vivido? O que temos de fato trocado? Porque às vezes, temos uma mentalidade, com todo respeito às pessoas que têm parentes assim, mas uma mentalidade bem espírita. Ou seja, nós achamos que as nossas obras vão apagar os erros que cometemos, e não apaga. Absolutamente. O que pode apagar os nossos erros e pecados é apenas o sangue de Cristo Jesus vertido na cruz do Calvário. Às vezes nós pecamos, nós erramos, nós colocamos as nossas vontades na frente da vontade de Deus, e depois nós queremos fazer a obra de Deus, fazemos, acaba dando certo, evangelizamos um ou outro, e a gente pensa que Deus esqueceu do que eu fiz. Está na hora de voltarmos aos pés da cruz, e nos arrependermos daquilo que deixamos de fazer também. Está na hora de retomarmos a nossa vida com seriedade, porque o Evangelho é radical, é sério, como nós estamos vendo aqui agora. Ele continua dizendo assim, olha o verso 18 em diante, preste atenção nesse texto. Não tendes chegado ao monte palpável e ardente, à escuridão, às trevas e à tempestade, ao sonido da trombeta e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, rogaram que não lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar no monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão, que Moisés disse, estou todo aterrado e trêmulo. Olha só, essa aqui é uma visão do Antigo Testamento. Ele não está citando aqui para nós assim, vocês lembram quando o povo subiu lá no monte? Não, ele não está citando porque ele está escrevendo para hebreu. E hebreu sabe exatamente o que ele está dizendo aqui. Mas nós que não somos hebreus, nem dessa cultura, podemos ler o texto e perceber o que ele está falando aqui. Volta por gentileza agora, em Êxodo, por favor, capítulo 19. Preste atenção, irmãos. Êxodo 19, 16. Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte.
e um sonido de buzina muito forte. Todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Então levou Moisés o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subia como a fumaça de uma fornalha. Todo o monte tremia grandemente. E o clangor da buzina ia aumentando cada vez mais. Então Moisés falava e Deus lhe respondia por uma voz. Essa daqui é a visão que está sendo falada agora, lá no Novo Testamento aos Hebreus. A parte que fala assim, vocês não quiseram dar ouvidos, está aqui no capítulo 20, versículo 19. Olha aqui para vocês verem, aí no Êxodo mesmo, 20, 19. E disse a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Mas preste atenção que essa visão que nós vimos aqui agora, ele diz assim, olha, no versículo 18 de Hebreus, não tendes chegado, ou seja, não é nesse lugar que nós chegamos. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, Senhor vem com teu fogo, Senhor me leva no monte, igual lá no monte Sinai. O autor está dizendo, não é esse lugar agora o lugar da comunhão. Esse lugar trouxe medo para o povo ficou aterrorizado. Esse lugar tinha uma nuvem espessa, trevas, trovões, relâmpagos. Nesse lugar aí a voz do Senhor estremeceu todo o monte. Não é aí que vocês chegaram. Até Moisés teve medo, diz o autor da carta aos Hebreus. Até ele, por isso ele diz no verso 18, não tendes chegado ao monte palpável. Não é de forma palpável, não é aqui. Ele está dizendo assim, não é um lugar onde se pode ver e tocar. Então aonde é? Versículo 22 da carta aos Hebreus, tendes porém chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Tendes chegado a Deus, o juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoados. Não é no lugar palpável, ele está trazendo a espiritualidade e nos apresentando que o lugar onde estamos, onde vamos chegar, ou onde estamos chegando, é na Jerusalém celestial. Agora perceba o cenário descrito pelo escritor, como é diferente lá de Êxodo. Olha aqui, tendes porém chegado à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Lá no Antigo Testamento ninguém queria chegar perto, agora ele já sabe que existem milhares de anjos. Não só os anjos, também diante do Senhor tem a universal assembleia, igreja dos primogênitos. Igreja que se traduz exatamente do grego eclesia. E eclesia é reunião de pessoas. Então aqui a perspectiva do escritor não é daquele lugar fumegante, aquele lugar terrível e que causava medo, mas de um Deus amoroso que nos recebe a partir do sacrifício de Cristo. Ele está dizendo aqui que onde nós estamos nos reunindo, uma assembleia, uma conjunção, uma junção de pessoas que se reúnem para a glória de Deus, irmãos. É disso que se trata esse texto, não mais do juízo, mas da benevolência de Deus, para quem? Para os que estão inscritos nos céus, os primogênitos. Olha que coisa tão maravilhosa e profunda. Lembra do Esaú, que era o primogênito, mas passou o direito para o Jacó? O Jacó então passou a ter o direito. Aqui, no povo de Deus, não existe maior e nem menor, não existe melhor e nem pior. Não existe o filho preferido de Deus, irmãos. Por isso ele diz, toda a congregação é de primogênito. O que ele quer dizer? Todos são herdeiros dos mesmos direitos. Sabe aqueles irmãos que vivem no monte? Isso é muito bom, por favor. Vive no monte orando, vive nas reuniões de oração, veste pano de saco, anda descalço, raspa a cabeça, apesar que a minha foi Deus que raspou. Ou seja, estou colado com o Pai, né? Eles acabam se achando como filhos preferidos de Deus. Acabam pensando que porque vestem pano de saco são superiores aos outros, que porque oram mais são superiores, que porque leem mais a Bíblia são superiores aos outros. Não tem ninguém superior a ninguém. Deus ama a todos e enxerga a todos como primogênitos.
É necessário ler a Bíblia, é necessário orar, mas olha só, nós não oramos para dizer ao outro que eu tenho mais poder e intimidade do que ele. Nós não lemos a Bíblia para humilhar as pessoas que não conhecem a palavra. Nós não jejuamos para dizer às pessoas, como Jesus ensinou: quando você for jejuar, não seja como os demais que ficam nas praças com o rosto desfigurado, para que todos saibam que ele está jejuando. Você já percebeu que existe nisso aí muita hipocrisia? Aquilo que deveria nos humilhar aos pés do Senhor, nos coloca acima dos irmãos como se fossem os melhores. E Deus diz o seguinte: todos são primogênitos, todos têm o mesmo direito. Deus não ama você mais porque você ora mais, Deus não ama você mais porque lê mais a Bíblia. Deus nos ama porque Jesus morreu na cruz do Calvário, e a nossa fé é no sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz. É por isso que o texto vai continuar falando, e ele diz assim, nesse texto maravilhoso, ele diz assim: tendes chegado ao Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Ele está fazendo menção dos mártires, daqueles que ele fala no capítulo 12, mas no início do capítulo, daquele que ele fala no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, aqueles que morreram em Cristo Jesus, aqueles que estão relatados no capítulo 6 e no capítulo 7 do Apocalipse, que diz assim: e foi vista uma grande multidão, os mártires diante do trono de Deus, estavam vestidos com vestiduras brancas, e tinham suas vestes salpicadas pelo sangue do Cordeiro, e clamavam dizendo ao Senhor: até quando, ó Senhor, não vingarás o nosso sangue? E o Senhor lhes respondia: até que se complete o número de vossos conservos, que estão para vir da grande tribulação. Esses que assistem diante do trono do Senhor, que já morreram sem negar a sua fé. Aqui nós estamos falando sobre uma igualdade de irmandade diante do Senhor. Mas como nós conquistamos isso? Como isso aconteceu? Aí aqui no versículo 24 está a chave que nos apresenta toda a conexão que nós temos com Deus. Versículo 24: a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Jesus é o mediador. É por causa de Jesus que nós temos paz com Deus. Solos Christus. Somente Cristo é o caminho, somente Cristo é a verdade, somente Cristo é a vida. Não há isso em mais nenhuma outro tipo de substância, de cultura, de realidade interplanetária, intergaláctica. Isso não existe, somente Cristo é o caminho. E o texto é tão maravilhoso que ele fala assim: o sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Por quê? Abel morreu. Foi um momento em que o Senhor chegou diante de Caim e falou assim: Caim, cadê o Abel? O Caim falou assim: por acaso eu sou guardador do meu irmão? Para que você me pergunte onde que ele está? E ele falou assim, o Senhor falou assim: Caim, o pecado jaz à porta, e sobre ti é o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Isso em Gênesis capítulo 4. O Caim então sai, convida Abel para ir ver o campo e assassina o Abel. E depois o Senhor diz assim: Caim, o sangue do Abel está clamando da terra por justiça. Portanto, por que o sangue da aspersão fala melhor do que o sangue de Abel? Porque o sangue do Abel clamava por justiça, o sangue da aspersão justifica. Enquanto o sangue do Abel pede justiça, o sangue de Jesus nos justifica. Somente o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nenhum tipo de obra que possamos fazer é suficiente para aplacar a ira de Deus ou apagar os pecados que nós cometemos desde que nascemos. Pois todos nós, segundo Romanos capítulo 5, nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Aqui está falando que esse sangue é melhor, irmão. A minha avó vivia dentro de casa cantando músicas e dizendo assim: sangue de Jesus tem poder. Eu não entendia. Por que a minha avó, tudo o que acontecia, a mãe, o menino sofreu um acidente, sangue de Jesus tem poder. Vó, acabou o dinheiro, sangue de Jesus. Por que o sangue de Jesus tem poder? Porque o sangue de Jesus é o único que pode nos limpar de todo o pecado. Nós somos lá, solos Cristos, somente pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, é que sim, a gente consegue ter redenção. Não há outro meio.
Não existe outra possibilidade. E ele vai continuar dizendo no versículo 25: vede que não rejeiteis o que fala, se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Perceba que essa palavra do abalo aqui, que está falando sobre abalar a terra, ele está fazendo menção sobre o que ele disse acima, sobre aquilo que nós lemos lá em Êxodo. Ele está falando assim: vocês lembram quando eu abalei a terra? Pois é, agora não vai ser só a terra mais não, o céu também. Isso é uma conjuntura, é uma linguagem majestática que fala sobre exposição de poder. Fala sobre a grandeza de Deus, que pode abalar não apenas a terra, mas também o céu. Mas agora que ele está falando sobre abalar as coisas, ele segue na conclusão do capítulo, falando sobre aquilo que não será abalado. Preste atenção. Ora, versículo 27, ora, a declaração ainda uma vez mostra a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas, para que as inabaláveis permaneçam. Irmãos, nós estamos matando e morrendo por aquilo que é perecível. Nós estamos entregando as nossas vidas, nós estamos deixando de ter amizade com as pessoas, nós estamos deixando de servir a Deus por aquilo que é perecível, por aquilo que será removido. Abalável aqui é o que é transitório. Perceba, o monte era abalável. Perceba que ele faz uma sequência de antagonismos aqui. Ele apresenta primeiro essa polarização da ideia espiritual, o sacro, o profano, o eterno, o transitório. Ele fala assim: olha, primeiro vocês chegaram no monte palpável, vocês viram os raios, os relâmpagos, vocês ouviram os trovões e o som da trombeta. Agora não, agora vocês chegaram na cidade celestial, no que é espiritual. E lá no que é espiritual não pode ser abalado. O mundo espiritual, o mundo com o Senhor, a eternidade com Deus não pode ser abalada. E por que não? Porque tudo aquilo que é passageiro, tudo aquilo que muda, sofre abalo. E Deus não muda. A eternidade não muda. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é sua imutabilidade, ou seja, a capacidade de não mudar. Sabe o que isso quer dizer? Que nós como seres humanos, nós mudamos. Talvez você casou com um homem ou com uma mulher que dorme de um jeito e acorda do outro. Talvez você trabalha para um patrão que você está num dia, está bacana conversando, no outro dia ele não quer saber. A sua empresa muda, a sua faculdade muda, os seus desejos mudam, os seus sonhos mudam, os nossos filhos mudam, o nosso relacionamento muda, porque nós amadurecemos, nós mudamos, mas Deus permanece o mesmo. O mundo muda. Você percebeu como o mundo está mudando? Essa semana eu li uma reportagem que está acontecendo uma mudança catastrófica no mundo inteiro, climática. O Polo Norte está descongelando. Até choveu na Groenlândia, coisa que não acontece, porque lá é muito gelado. Choveu nos picos da Groenlândia. E o Polo Sul está ficando congelado. O Polo Sul está gelando como nunca gelou antes. Isso vai haver uma mudança climática em poucos anos no mundo, que vai causar catástrofes a nível hollywoodiano. O mundo está mudando desde que começou. Os geólogos dizem que existia uma Pangeia, uma grande massa de terra sobre toda a face da terra, que ao longo dos milênios foi se separando e formando os continentes hoje existentes no mundo. O mundo muda, mas o Deus que criou o mundo não muda. Os nossos relacionamentos mudam, mas o Deus que nos deu os relacionamentos não muda. E a imutabilidade de Deus apresenta que um dia essas coisas vão deixar de existir. Ele vai remover aquilo pelo que nós matamos e morremos. Ele vai remover o dinheiro, Ele vai remover as casas, os carrões. Ele vai remover tudo, porque são coisas passageiras. Pastor, mas o que é eterno? Versículo 28. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. O que ele está dizendo é que o que não será abalado é o reino de Deus. Não será abalado. Por quê? Porque ele é eterno, governado por um Deus sempre eterno.
Nós estamos falando de uma realidade, irmãos, que vai muito além da nossa compreensão, mas que faz parte do exercício da vida cotidiana. Nós estamos falando de uma estrutura que Jesus ensinou no capítulo 7, é a última lição que ele dá no Sermão da Montanha, no capítulo 7 de Mateus, quando ele fala assim: olha, 2 homens construíram casas, um construiu uma casa sobre a areia e o outro construiu sobre a rocha. Quando veio a tempestade, a enchente, levou a casa que tinha sido construída sobre a areia, mas a que construiu sobre a rocha permaneceu. Quem construiu sobre a rocha gastou mais tempo cavando. O que Jesus está dizendo com isso na conclusão do sermão? Tudo que eu ensinei para vocês durante até aqui no sermão, Jesus está falando, é para vocês viverem. Ou seja, vai gastar mais tempo construindo, vai gastar mais tempo desconstruindo, vai gastar mais tempo cavando. É a mesma figura do homem que tem que construir sobre a rocha. Ele tem que achar a rocha, cavando, buscando, conhecendo, aplicando. Mas quem constrói sobre a areia, constrói rápido. Vai tirar onda, vai curtir, mas a tempestade vem para os dois. Jesus não diz que a tempestade vem só para aquele que constrói sobre a areia. Ele diz que vem também para o que constrói sobre a rocha. Mas o que constrói sobre a rocha está construído em um reino eterno que não pode ser abalado. E ele conclui nas palavras finais aqui do capítulo, dizendo assim, que nós temos que servir ao Senhor com graça, ou seja, com gratidão, com reverência e santo temor. Irmãos, Deus continua sendo Deus. Ele continua sentado sobre um alto e sublime trono, fazendo da terra a estrada dos seus pés. A Bíblia diz no livro de Jó, quando Deus começa a falar com Jó no capítulo 38, ele começa assim: Jó, onde você estava quando eu criei todas as coisas? Jó, eu ando nas profundezas das águas. Ô Jó, deixa eu te lembrar de uma coisa, eu construí as galáxias e eu criei as nascentes das águas. Onde você estava? Se você tem sabedoria, me responde, Jó. Jó, eu sei o nome de cada estrela que tem no céu, Jó. Eu não sei se você sabe, mas existem mais estrelas nos céus do que grãos de areia em todos os desertos e praias do nosso mundo. E a Bíblia diz que Deus sabe o nome de todas elas. Ele diz assim: Jó, eu que dou direção ao vento, eu digo aos raios, vem até mim, eles vêm até mim e dizem, eis-nos aqui. Será que nós iremos tratar um Deus como esse Deus, sem reverência? Será que as nossas palavras com os nossos pais têm mais reverência do que com o Deus que criou os nossos pais? Pois o relacionamento com Deus continua sendo um relacionamento com o Senhor do universo. Intimidade com Deus não constitui falta de temor. Eu posso ter intimidade com a minha filha, que me chama de papai, que diz que me ama, que acaricia o meu rosto, que beija a minha face, mas ela não pode me desrespeitar, porque eu sou autoridade sobre ela. Assim é a nossa vida em consonância ao Senhor. Um relacionamento de sabedoria é um relacionamento que tem temor, porque Provérbios diz que o princípio de sabedoria, o temor ao Senhor é princípio de sabedoria. Tudo isso que foi dito aqui acima, agora ele está dizendo assim: já que vocês entendem isso, tenham reverência diante do Deus que além de abalar a terra, também abala o céu, e é dono de um reino inabalável. Fique de pé no seu lugar, por favor.